A paz de Cristo para todos. Professor Denis Pereira chegando com a lição 12 na classe dos adultos, a sutileza da espiritualidade holística. Penúltima aula deste terceiro trimestre. Lembrando que no domingo que será ministrada esta aula é o Dia Nacional da Escola Dominical. Eu já quero aqui parabenizar todos os envolvidos com a Palavra de Deus da Escola Dominical e que estão trabalhando neste brilhante Ministério do Ensino. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui nesta parceria linda, eu desse lado, você daí, semanalmente, com conteúdo aqui para professores das classes de jovens, juvenis, pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é com certeza muito importante para nós, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, estamos aqui então com a nossa revista A Sutileza da Espiritualidade Holística, tá? O textual está em João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Nós vamos ver aí o que é essa espiritualidade holística, tá bom? Ela está presente de forma sutil em pregações e principalmente em hinos, em canções gospel. Dá uma olhada e preste bem aí a atenção. Aliás, nós devemos, por exemplo, eliminar uma pregação completamente? Nós devemos eliminar um louvor completamente? Ou é possível filtrar? Responde aí para nós nos comentários. É possível filtrar ou a gente tem que eliminar tudo? Ah, não, isso aqui tá errado. Será que por causa de uma frase a gente tem que eliminar toda uma pregação? Por causa de uma frase nós temos que eliminar todo um louvor? Fala para mim aqui nos comentários. Bom, nesta lição veremos que uma nova fórmula de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, esta nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de muitos proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo, tá? Então, assim, nós vamos tomar muito cuidado. Tem um texto de Paulo a Timóteo, quando ele diz aqui, ó, segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz que chegaria um tempo em que os homens abandonariam a sã doutrina e amontoariam para si doutores segundo os seus próprios desejos, desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, tá? Então, é quando o evangelho, é quando o cristianismo centrado em Cristo, ele é negado. E aí coloca-se aí, sei lá, filosofias trazendo a mãe natureza, mãe terra, enfim, certo? Então nós vamos tomar aí muito cuidado quando Cristo é tirado do centro. Quando Cristo deixa de ser o centro da adoração, o centro do culto, o centro da nossa vida. Muito bem. Tópico 1 aqui, o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ele ser o caminho que leva até Deus. Jesus é o caminho. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia e carece de Deus. Então, anote aí, a busca do sagrado é uma necessidade humana. A busca do sagrado é uma necessidade humana. Quando Paulo chega lá na Grécia, lá em Atenas, ele viu muitos altares, lá no Aerópago, muitos altares
Entre eles havia um altar ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita para dizer, olha, esse Deus que vocês adoram, sem saber, é o Deus que eu vos anuncio. Então a primeira coisa é o fenômeno religioso, não é? A busca pelo sagrado. O ser humano precisa de Deus. Ele precisa se relacionar com a divindade. Agora, que a humanidade há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração. Isso é uma verdade absoluta. É um fenômeno presente em todas as culturas. Agora, por não conhecer o verdadeiro Deus, que se revela nas Escrituras, que se revela na palavra de Deus, o homem acaba por buscar e adorar deuses falsos, não é? Então, assim, é uma carência espiritual. O homem, vamos anotar, o homem tem uma carência espiritual. Quando esta carência ela não é saciada pelo relacionamento com Deus, ok? O homem então passa a procurar outros caminhos, outros caminhos, religiões e filosofias, não outras religiões, outras filosofias, porque o evangelho não é uma religião e também não é uma filosofia, ok? O evangelho é muito além disso. Mas quando o homem não se relaciona com Deus, o Deus verdadeiro, ele procura então outros caminhos. E é aí que ele se torna presa fácil para ser enganado pelo inimigo, tá? Então o primeiro tópico aqui está deixando muito claro para nós. Anote aí. O homem carece de Deus. O homem foi criado para se relacionar com Deus. É só você olhar lá em Gênesis na criação. Gênesis 3 vai mostrar Deus se aproximando do homem, o homem conversando com Deus. E o pecado vai fazer o quê? Qual que é o grande problema que o pecado provoca? Ele quebra o relacionamento. A partir do momento que o homem peca, o homem que esperava por Deus no jardim agora se esconde de Deus, ok? Porque é isso que o pecado faz, ele quebra esse relacionamento. Então, quando o homem, ao pecar, se afasta de Deus, tá? Pra gente não colocar a culpa no pecado, o pecado nos afasta de Deus. Não. O homem, ao pecar, se afasta de Deus. Porque Deus disse para Adão, quando você pecar, você morrerá. Essa morte aí é tanto física quanto espiritual, é quebra de relacionamento. É quebra de amizade, é quebra de intimidade pelo homem. É o homem que é o responsável por isso, tá certo? Então nós vemos ali uma quebra de relacionamento, certo? Agora, o fato do relacionamento com Deus ter sido quebrado pelo homem não tira do homem esta carência pela divindade, esta carência pelo eterno. Então, o homem começa a procurar em outros lugares, em outras situações, e aí nas religiões, nas filosofias, uma forma de preencher esta carência. Mas aí Jesus vem e diz, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. E isso é uma verdade absoluta, tá? Muito bem. Tópico 2, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo. Seu like é muito importante para nós. E deixe o seu comentário aí também, tá certo? E fale para nós se você já fez algum treinamento para a escola dominical. Nós estamos trabalhando, nós vamos chegar lá e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Tópico 2, a espiritualidade humana e a necessidade de expressão. O antigo paganismo, como vimos, o ser humano, ele é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade está presente em diferentes povos e culturas, tá? E aí, sem um Deus verdadeiro, um Deus falso, ele é adorado, tá? Então a gente tem aí na Bíblia desde os cananeus, que adoravam lá a Baal, a Zerá, que eram deuses principais ali daquele momento, não é? No antigo Egito tinha muitos deuses, Babilônia adorava Merodach, então a lista ela é extensa, ok? Agora, é interessante isso, os nomes mudam,
tá? Das entidades que são aí adoradas, mas o estilo de culto, a essência é a mesma, certo? Então os nomes dos deuses mudam, mas a entrega, enfim, o tipo de culto é a mesma coisa. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. Vamos entender um pouquinho aqui o que é isso, mas deixa eu só voltar um pouquinho. Quando a gente fala aqui de culto a deuses falsos, vale a gente refletir um pouco, porque assim, ó, por exemplo, eu estive em uma mesquita, tá, islâmica em Curitiba. Estava na cidade, a gente saiu para conhecer lá uma região da cidade, um parque, e de repente a gente notou que era uma mesquita. Nessa mesquita tem um lugar de visitação. Preste atenção. Na mesquita em si, no lugar onde eles oram, onde eles cultuam, não entra qualquer um, não entra todo mundo. O público em geral, o público comum, tem um lugar de visitação. Nesse lugar é uma sala, não é muito grande, mas tem lá a história do Islã, tem uns tapetes, uma decoração legal. É interessante que para entrar naquele lugar, nós tivemos que tirar os sapatos que estávamos calçados, colocar uma meinha no pé para entrar naquele lugar, tá? As religiões orientais, gente, o comprometimento que eles têm com deuses falsos é de nos fazer vergonha. Sabe, muitas vezes eles adoram um Deus falso como se fosse verdadeiro. E nós adoramos um Deus verdadeiro como se fosse falso. Ai, meu Deus do céu, que isso, irmão, que você está falando? Quando é que a gente faz isso? Quando é que a gente adora um Deus verdadeiro como se ele fosse falso? Quando nós estamos num ambiente de culto e perdemos a consciência de que Deus está ali, Deus está presente. Quando não temos reverência durante o culto, quando não fazemos um culto organizado, quando não nos apresentamos como sacrifício vivo diante do Senhor para adorar o nome dele, quando estamos no ambiente de culto, mas a nossa mente está em outros lugares, nós estamos diante de um Deus vivo, mas como se estivéssemos diante de um Deus falso. É duro, mas é a realidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem. Então, aí nas últimas 2 décadas, o Ocidente foi invadido aí pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, filmes de sucesso, livros de autoajuda, olha só, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo currículos escolares. Na verdade, holismo ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. É por isso que eu, particularmente, não gosto quando na igreja, durante a aula, quando durante a pregação, quem está pregando ou dando aula fica dando púlpito para filósofo. Fica citando Gandhi. Ah, irmão, me dá licença, irmão. Ai, porque Gandhi disse. Vai, o que você está fazendo? Ah, quem é Gandhi? Ah, interessante esse cara aqui. Irmão, nós não precisamos citar Gandhi. Nós não precisamos citar Nelson Mandela na palavra. Cita Jesus, irmão. Irmão, se Jesus é pouco para a gente citar, tem algo errado. Tem algo errado. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos misturando as coisas. E nós estamos despertando, muitas vezes, um jovem, um novo convertido, alguém que não tem estrutura espiritual. Nós estamos despertando a curiosidade da pessoa para se misturar com estas filosofias. Isso é um perigo. Quando ele fala aqui sobre autoajuda, nós temos que tomar um cuidado extremo, porque a pregação, ela é um chamado ao arrependimento. A pregação, ela deve ser um encontro do pecador com o Salvador. Do contrário, ela é tudo menos pregação.
Então ela pode fazer a pessoa se levantar dali dizendo que paz, que alegria que eu sinto na minha alma depois que eu escutei essa pessoa falar de Jesus. Mas ela sai dali determinada a mudar de comportamento? Ela sai dali determinada a mudar de vida? Ela sai dali com um encontro genuíno com Jesus? Ela sai dali como Zaqueu, mudada, transformada? Se sim, houve pregação. Se não, houve qualquer coisa menos pregação. Pregação não é palestra, irmão. Palestra é lugar de palestra. Pregação é pregação. Muito bem. Estamos chegando aqui no tópico 3. Para a gente já concluir aqui essa nossa aula. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dê like no vídeo, irmão. Isso é muito importante. Tem semanas que eu falo, eu vou parar, porque poucas visualizações. Nós precisamos adquirir equipamentos para melhorar, certo? Eu sonho em ter um estúdio legal, bem feito, para a gente gravar as nossas aulas, gravar uns podcasts, para ajudar os irmãos. Mas para isso eu preciso que você apoie este canal, apoie este trabalho, inscreva-se, ative as notificações, torne-se membro deste canal, tá certo? E aqui na descrição existem outras formas de você patrocinar o canal também. Faça isso, será investido para o bem da obra de Deus e para o ensino, para ajudar você. Muito bem. O fundamento da espiritualidade holística. Primeiro, não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo está interligado. Assim, o divino, o homem, a natureza é tudo uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco o Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Tá? Adeptos aí dessa crença, Alá, Javé, Buda, enfim, para os adeptos desta crença, Jesus são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica, tá? Que habita o universo. Então veja, esta ideia, esse tipo de pensamento, ele elimina a humanidade de Cristo, a encarnação de Cristo, porque na visão deles, eles acreditam que o universo foi criado por Deus, não necessariamente o Deus que acreditamos, ok? Mas por uma divindade que criou o mundo, ok? Criou o homem, ok? Mas nos abandonou à própria sorte. O que quer que aconteça com a gente é problema nosso, ele não se envolve. Então, isso vai contrário a toda a pregação e a toda a mensagem da cruz, porque Deus é um ser pessoal, ele se relaciona com o homem desde que o homem foi criado, a ponto de Jesus tornar-se um de nós para refazer a aliança, para nos religar com Deus, está lá em Efésios 2, do 11 ao 18. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual, não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades, cada um tem a sua. Desta forma, não há como alguém dizer que algo está certo ou está errado. Então aí a expressão de Jesus, eu sou a verdade e conhecereis a verdade, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Ok? Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Só que isso não faz sentido nenhum para quem é adepto desse tipo de pensamento. Por quê? Porque a verdade, ela não está necessariamente na Bíblia, mas ela está em todas as religiões. Aliás, nós temos em nosso meio influencers digitais que estão refutando a Bíblia, estão falando sobre alterações na Bíblia, né? O que é isso? É a sutileza dessa espiritualidade centrada no homem, centrada no eu, centrada na terra, ok? Ela abre mão aí da palavra de Deus. E, vou dizer de novo, forma sutil, tá? Nas pregações. Eu gravei um vídeo agora. O amor de Deus é incondicional? Tem certeza que o amor de Deus é incondicional? Responde aqui nos comentários, por favor. O amor de Deus é incondicional? Vai para o dicionário e vê o que é incondicional. Um amor incondicional é um que se entrega plenamente
totalmente, completamente, vírgula, sem limites, sem condições, sem reservas. Ok? Ok. Então, o amor que Deus entrega é incondicional. Ele enviou Jesus. Ele amou o mundo. Que mundo? Todo mundo, todas as pessoas. Mas a resposta é condicional. Porque Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então tem condição, tem regra. Senão seria, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos tenham a vida eterna. Não, para que todos os que creem. E a gente tem que olhar o começo do capítulo 3. Crer significa nascer de novo. Crer significa se render, se entregar completamente. Jesus não quer fã, quer discípulos. Ok? Quer discípulos. Jesus quer seguidores fiéis. Novo nascimento, nova vida, nova criatura, novo homem, tá? Muito bem. Tópico 4, a espiritualidade holística e a Bíblia. Bom, o problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano, não é? Então o holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda, não é? Porque, afinal de contas, apresenta aí uma nova espiritualidade, não leva as pessoas a terem um encontro transformador com Jesus, portanto é um perigo, tá? Agora, como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não há necessidade, portanto, de salvador, tá? Agora, isso é um erro fatal para aqueles que derem ouvidos a este tipo de ensinamento, de filosofia. Por quê? Porque sem Cristo, sem cruz, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há eternidade com Deus. Então, a grande pergunta que esta geração precisa se fazer é: aonde queremos passar a eternidade? Se queremos passar a eternidade com Deus, então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Agora, se você quer passar a eternidade distante de Deus, no inferno, então viva como você quiser. Mesmo que você tenha sua boca cheia de Cristo, mas ele está longe do seu coração. É isso que essa filosofia traz, é isso que esse ensinamento traz. E novamente eu digo, está presente em muitas canções, está presente em muitas pregações. Pregações que não apresentam Cristo, pregações que não mostram que nós precisamos nascer de novo, pregações que colocam Cristo no sofazinho e o homem no trono, pregações centradas no eu, pregações que não falam sobre o pecado. Sabe, 30 dias uma igreja não ouve uma pregação que alerte sobre o pecado, sobre a condenação, sobre o inferno. Não é para colocar medo nas pessoas, é para alertar. Ali tem um perigo. Faça um desvio, converta-se, porque o céu está à espera daqueles que se converterem de verdade a Cristo Jesus por meio de seu evangelho. Amém? Forte abraço! Deus abençoe vocês. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.